diálogos, asserenemos os nossos pensamentos, e entreguemos agora as nossas aflições e os nossos pontos de atenção a Deus, da espiritualidade, no sentido de nos auxiliar, amparando e nos encorajando a decidir pelo bem-estar coletivo. Quando eu penso em contribuir com o próximo, na vida do próximo, eu antes estou fazendo bem para mim mesmo. E essa sensação de paz, de caridade, ela é imensa. Ela é o verdadeiro amor. Que possamos ouvir a palestra, que possamos refletir durante a explanação da nossa trabalhadora Solange, e que possamos devagar fazer brotar de dentro de nós a coragem de vivenciar o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, que nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga me ampare para que eu possa trabalhar o tema proposto para hoje da melhor forma possível e que esse tema possa atingir primeiramente a mim e a todos aqui presentes. Então, o tema é: quais os meios para chegar na evolução moral? Na palestra, ou na exposição que eu fiz no início de dezembro, eu trouxe um texto da Revista Espírita que falava das lições de moral na infância. E nesse texto que Kardec publicou na Revista Espírita, nos chamava a atenção de que muitas vezes nós pensamos em trabalhar a evolução moral, trabalhar o bem, trabalhar a caridade, a benevolência com os nossos filhos, e muitas vezes nos equivocamos pela forma que fazemos, né? E naquele texto também falava que normalmente as instituições falam de que é preciso evoluir moralmente, mas dificilmente se fala como evoluir moralmente, de que forma, né? E aí, no texto mesmo, indicava que o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos nos trazem várias formas de vermos e refletirmos sobre isso, né? Então, um dos textos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo é no capítulo 16, onde fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Na instrução dos Espíritos, tem alguns pontos que a gente pode refletir. Eu não trouxe o texto completo, tirei partes do texto para refletirmos. O Espírito que fala, que traz essas instruções, é Pascal,
em Genebra em 1860, né? Então ele diz que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Esse é um dos pontos que precisamos refletir. O que eu levarei ao desencarnar? Todos nós já sabemos que não adianta pôr gaveta no caixão, né? Até pode adiantar para quem quiser ir lá pegar esses bens e aproveitar enquanto está aqui ainda, né? Mas para quem está lá dentro do caixão, não resolve nada. Adianta pôr um telefoninho lá para você telefonar para alguém? Não. Então, o que nós vamos levar deste mundo não são bens materiais. Que é então o que ele possui? Tudo o que é de uso da alma. Então, o que nós possuímos, o que nós levaremos? Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, esses são os bens que nós levaremos. Então, nunca é tarde para estudarmos, para obtermos conhecimento, porque o conhecimento nós levaremos. Né? Muitas vezes a gente se pega pensando, nossa, mas fulano já está... Eu mesmo, lá na década de 90, quando eu fiz a faculdade, eu tinha um colega que na época estava com 50 anos. E como eu estava com 20 e poucos, né? Eu achei assim, nossa, mas com 50 anos fazendo faculdade? Né? Então, nunca é tarde para buscarmos. Nunca. Né? Agora, o que nós levaremos ao desencarnar? Depende de como nós vivermos a vida. Depende de como será a nossa vida. Se nesse mundo, às vezes, nós somos pessoas que conseguimos ter facilidades, conforto, né? Não ter dificuldades financeiras. E aí nós vamos também conseguir chegar em lugares que outros que têm dificuldades financeiras não conseguem e assim por diante. Podemos pensar, nesse sentido, que assim é no mundo espiritual, mas não com os bens materiais, com a nossa evolução moral. Se, ao chegar ao mundo espiritual, a minha conta é de que eu procurei auxiliar meus irmãos, cuidei de quem estava doente, não fiz rodinha de fofoca, né? E assim por diante, é lógico que a minha posição será melhor do que aquele que se equivocou, praticou crimes, sejam eles de assassinato, de roubo, seja lá do que for. Assim é a nossa posição ao chegarmos no mundo espiritual, né? De acordo com o que vivemos aqui. Um outro texto que eu também tinha trazido lá no início de dezembro era sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, que fala do advento do Espírito de verdade. Também eu trouxe partes do texto, né? O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, os espíritos, e aqui nesse caso o Espírito de verdade, ele nos chama a atenção de que
A sabedoria está na abnegação e no devotamento. Que devotamento é esse? Que eu procure sempre estar atento nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis morais. E a abnegação. Se eu estou com dificuldades, se eu tenho uma dificuldade financeira, se eu tenho uma dificuldade física, se eu tenho uma dificuldade, seja ela qual for, emocional, de relacionamento, que eu tenha resignação e que eu reflita sobre isso, sabendo que nós somos seres imortais, que nós vivemos muitas vidas já, que tivemos muitos equívocos e que estamos no planeta Terra para aproveitarmos essa oportunidade e acertarmos algumas contas. Então, sábio é quem tem devotamento às leis divinas e resignação com as suas dificuldades, né? Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, a gente sabe, dentro do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? De que caridade estamos falando? De dar o que nos está sobrando? De dar aquilo que nós íamos jogar fora? Que caridade é essa? E também a caridade não é só bens materiais. São todas as nossas ações, atitudes e pensamentos, né? O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. Então, quando formos humildes, quando formos caridosos, quando estivermos atentos a todos que estiverem ao nosso redor, iniciando por quem está mais próximo de nós, porque muitas vezes nós socorremos todos, por último a nossa família. E quem deve estar em primeiro lugar? Se nós estamos numa família, é porque ali nós temos algumas coisas a serem reparadas, trabalhadas e observadas, né? E ainda os espíritos nos dizem que se a gente entender isso, o devotamento, a abnegação, a caridade, a humildade, nós estaremos muito mais perto do mundo espiritual, do verdadeiro mundo espiritual, muito mais próximos de Jesus Cristo, do nosso modelo e guia, né? Agora, vamos pensar um pouco lá, voltando um pouco a outra exposição. Falando em educar, né? Educar moralmente é educar para virtudes. A gente sabe que muitas vezes na sala de aula a gente tem a disciplina de ensino religioso, que não é para ser ensino doutrinário de nenhuma religião, e sim trabalhar a questão das virtudes, né? Agora, nem sempre isso é feito também, né? Então, como eu vou conseguir educar moralmente? Educar para as virtudes? O que eu devo fazer para conseguir isso? Né? Jean-Jacques Rousseau, ele diz que educar é conhecer a criança, favorecer que ela também se conheça e assim seja capaz de governar a si própria. Portanto, o conhecimento da essência dos filhos e o autoconhecimento são as bases dessa construção íntima no lar. Então, falando aqui um pouco
de nós, com nossos filhos, com as crianças que estão conosco. Se já temos os nossos filhos crescidos, temos outras oportunidades com os netos, com os filhos dos vizinhos e assim por diante. O que eu devo fazer? Ter paciência. Se a criança cometeu um delito, cometeu uma falta, cometeu um erro, é mais fácil eu ter isso como uma falta e conversar com a criança. Porque se ela cometeu um delito é porque falta um ensinamento. O que eu preciso trabalhar com ela? O que ela precisa entender? Se ela cometeu, vamos dizer assim, lá na sala de aula. Eu uso muito sala de aula porque acho que a maioria sabe, né? Que eu sou e fui professora a vida toda. Então, às vezes a gente tem um aluno que pega uma borracha no chão e leva para casa. Se a borracha está no chão é porque tem um dono. E se eu já trabalhei com meu filho isso, ele sabe que se eu vou juntar essa borracha, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para a turma e vou dizer de quem é. Agora, às vezes, a criança ainda não aprendeu isso. Chegou em casa e eu observei que ele está com uma borracha que não é dele, que não fui eu que comprei. O que eu tenho que fazer? Xingar, colocar de castigo, primeiramente? Não. Conversar, fazer ele entender que se a borracha está na sala de aula, é porque algum colega deixou cair. Ele tem que entender isso. Agora, achar R$5 na rua, sabendo que ninguém está por perto, que não vi ninguém deixar cair, é um pouco diferente, né? Agora, se a borracha está ali na sala de aula, é porque eu sei que alguém dessa sala perdeu essa borracha. E isso a criança tem que entender. Então, essa é uma das maneiras de trabalharmos com as crianças, né? Favorecer o diálogo. O que é dialogar? O diálogo é um respeito. É favorecer o respeito. Não é eu falar, esbravejar, xingar, que está sendo um diálogo. O diálogo é eu falar e esperar o outro também dar o seu retorno. E se nós pararmos para pensar hoje, na nossa sociedade, principalmente no Brasil, nós estamos falhando muito com o diálogo. Nós estamos falhando muito com o diálogo. Nós esbravejamos muito, mas ouvimos pouco. Todos têm o direito de se defender. Né? Então, a criança precisa que você dialogue com ela, né? E quando não funciona o diálogo, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai partir para algumas sanções. Mas não é eu tomar a decisão na hora da raiva, do ódio, daquela hora que você está ali explodindo. E daí eu vou dizer assim, você vai ficar um mês sem o telefone. Quando eu sei que mais do que um dia eu não vou aguentar deixar o filho sem o telefone. Resolve? Não. Então, por isso que nós temos que sempre antes pensar que atitude eu vou tomar, que sanção eu vou dar. E principalmente, antes de dar qualquer tipo de sanção ao meu filho, eu tenho que fazer o quê? Principalmente, fazer ele entender, fazer ele reconhecer que ele errou. Sabe aquela conversa de olho a olho? Quando você observa o olhar, não há como negar. Então, a criança ela precisa desse contato olho a olho, né? E será que nós conseguimos no espelho nos olhar nos olhos no final do dia?
Nós já vamos falar disso também. Então, como pais, vó, avô, né, tio, tia, seja lá o que for, nós temos uma outra maneira de educar moralmente, que é evidenciar valores que não podemos abrir mão. Que valores não podemos abrir mão? A vida. Não podemos abrir mão da vida nunca. Se eu não posso abrir mão da vida, eu não posso atentar contra a vida do outro e nem contra mim. Eu não posso abrir mão disso, né? Então, o princípio que tem que ser trabalhado é: a vida deve ser preservada. Né? E a regra é não matar. Então, trabalhando isso, nós vamos conseguir avançar muito. É difícil? É. Demora? Demora. Por isso é que estamos aqui. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vidas já ouvimos isso? Né? Na mensagem inicial falava que muitos entraram em contato diretamente com o Cristo e nunca mais foram os mesmos. Quando nós teremos o nosso encontro com o Cristo? Né? Quando será o nosso encontro com o Cristo? Um outro exemplo ainda. Por exemplo, assim, se eu trabalhar aqui um valor que não se abre mão é a vida, e de repente eu estou lá assistindo um noticiário na televisão, meu filho está por ali por perto. E aí alguém cometeu um delito fora do sério. Vamos dar um exemplo assim. As notícias são muitas. Um filho matou o pai e a mãe. Nossa, mas esse rapaz precisa ser morto. Isso não é gente. Que exemplo eu estou dando para o meu filho? Estou dando o exemplo de que a vida deve ser preservada. Então eu tenho que cuidar muito do que sai daqui. Para sair daqui, já tem que ter passado por aqui. Porque nós não sai daqui se não passou por aqui. Então nós temos que pensar nisso. Né? Ou até quando eu vou dar as instruções para o meu filho, né? Olha, você vai lá na casa do amiguinho, mas respeita ele. Mas ele tem um exemplo em casa de que eu não respeito meu vizinho. Eu jogo coisa por cima do muro, eu esbravejo com o vizinho. Eu estou dando exemplo, né? Então essas coisas a gente precisa refletir sempre. Nós temos que estudar sempre. E estudar principalmente o nosso interior, né? Outro texto que nós temos muitos ensinamentos para evoluirmos moralmente, né? É a questão 918 do Livro dos Espíritos, que nos diz, primeiro Kardec pergunta, né? Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí os espíritos respondem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, o que quer dizer isso? Que eu preciso entender que a nossa vida não é apenas essa vida, que nós somos seres imortais. E que enquanto não aprendermos a seguir as leis de amor e caridade, nós teremos que retornar. Teremos que continuar aprendendo, né?
não é um título que eu tenho que vai me dizer se eu sou elevado espiritualmente ou não. Não importa se eu sou espírita, se eu sou católica, se eu sou evangélica, se eu sou professora com doutorado, se eu sou professora de faculdade, se eu sou professora de jardim de infância, se eu sou advogado, seja lá o que for. Não é isso que vai dizer, e sim as minhas atitudes. E aí nós temos uma historinha bem interessante, e que, embora possa parecer que eu esteja, de repente alguém vai interpretar errado essa história, mas eu quero chamar a atenção assim, de que muitas vezes o que a gente olha como um problema, com medo e tal, muitas vezes é aquele outro que também sofre a mesma dificuldade que vai tomar a atitude correta. Então vamos lá. Uma pessoa entrou num trem sujo, aparentemente parecia uma mulher, maltrapilha, mas era um transexual e bem agitada. Todo mundo começou a se esquivar, ir para um lado, ir para trás e se esconder do lado de quem estava sentado perto e assim por diante. E ele não conseguia dialogar com ninguém. Foi várias pessoas tentando dialogar e pedir e ninguém ouvia. E dentro do trem tinha uma pessoa cheia de tatuagem e piercing, levantou e foi até ele e perguntou o que ele precisava. Ele precisava de uns trocados porque ele estava com muita fome. Por que essa pessoa foi até ele? Porque também já sentiu na pele essa dificuldade ao ser olhado. Aqui eu usei um exemplo, né, de aparência física. Mas assim a gente pode citar inúmeros exemplos, né? Claro que a gente tem que refletir também de que no mundo em que estamos hoje, nós temos que ter prudência, nós temos que ter cuidado. Mas também temos que entender que o mal está na gravata também. Acho que diz tudo, né? Não é muitas vezes a aparência que nos fala as coisas. O que vai dificultar a nossa evolução moral? O nosso livre-arbítrio. Porque muitas vezes nós escolhemos os caminhos errados. Na nossa consciência estão as leis divinas. Nós sabemos. Ninguém precisa ensinar pra gente o que é certo e o que é errado. Ninguém. Mas nós não queremos ouvir a nossa consciência, né? Então o nosso livre-arbítrio, ele muitas vezes nos faz errar o caminho, né? Quando eu desejo as buscas pessoais, né? Quando eu quero crescer financeiramente, eu quero estar bem, confortavelmente e assim por diante, e que eu não reflito em como chegar até lá. Quando, por exemplo, eu faço um desvio de dinheiro e esse dinheiro poderia ter sido usado na saúde pública e que muitas vezes morrem porque não conseguiu chegar até o remédio que estava necessitando. Só para dar um exemplo, né? A gente também, muitas vezes, retarda a nossa evolução moral quando a gente observa a nossa vivência nessa e em outras vidas. A gente reencarnou para melhorar e a gente continua naquele caminho cheio de curva, né? Às vezes a gente está numa família com situações problemáticas, né? A gente tem um companheiro difícil, um filho difícil, um tio, um vizinho, e a gente às vezes prefere ficar longe, ao invés de tentar ouvir e melhorar esse relacionamento, né? Então, essas coisas nós precisamos pensar. E também outra coisa que retarda muito a nossa evolução é quando nós
temos crenças na nossa mente e não observamos essas crenças fixas na nossa mente. Então, eu acredito que não só nessa vida, mas em outras vidas, muitas vezes a gente já viveu pensando que perdoar, mas eu vou perdoar fulano, isso é coisa de fraco. Imagina que eu vou perdoar fulano. Eu sou orgulhoso. E eu tenho crença de que perdoar é ser fraco. Um dos exemplos, né? Perdoar é fazer o bem a mim mesmo. Primeiramente, é fazer fluir dentro do meu corpo o amor e não o rancor e não a sujeira no sangue. É eu estar fazendo a limpeza dentro do meu sangue, né? Um resumo do que diz na questão 918, do que indica um espírito elevado é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Aquele que compreende a vida espiritual. O que é esse compreender a vida espiritual? É saber que tudo que eu faço nessa vida terá um retorno, nessa ou em outras vidas. É saber que existe a lei de ação e reação. É saber que as minhas atitudes vão retornar. Se eu orar e desejar o bem todos os dias para as pessoas, esse bem vai retornar para mim. Mas, claro que não vamos fazer isso pensando em que nós queremos que volte. Eu vou me ajoelhar e vou rezar todos os dias para todos vocês. Mas eu quero que tudo isso venha para mim. Isso é uma caridade pensada, né? Isso já não é uma caridade. Aquele também que sacrifica os seus interesses em prol da justiça. Eu sei que não é correto. Seria bom para mim, mas se não é correto, eu não quero para mim. Né? Saber que os bens que nós temos hoje nessa vida, se nós conseguimos estar bem, ter um pouco de dinheiro, ter uma casa, ter alimento, ter roupa, isso é apenas um empréstimo. Eu sou apenas um depositário desses bens. E Deus está esperando como eu vou fazer uso desses bens. Vou fazer uso egoisticamente? Também, um outro meio de saber se o espírito está elevado ou não, é quando ele usa a autoridade com bondade. Quando eu vou, por exemplo, um policial, ele pode ser truculento, mas ele também pode chegar e dizer: ô meu irmão, isso não está certo. Dentro das leis você errou aqui, aqui, aqui. Você vai ter que reparar isso. Eu não preciso chegar com violência. Isso se aplica a todos os casos, né? Em qualquer situação. Se um funcionário meu errou, eu não preciso chegar com truculência, com violência, com xingamento, com humilhação, né? Quando eu sou indulgente com as fraquezas alheias, né? Lembrar que Jesus falou que quando estava todo mundo com aquela pedra na mão para atirar na prostituta, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Alguém atirou? Não. Então, quando alguém erra, é muito difícil para nós seres humanos ainda. Nosso primeiro pensamento é o julgamento.
Mas se a gente começar a se policiar, a averiguar os nossos pensamentos, né? Nós vamos melhorar nisso também. E aquele que também perdoa as ofensas, né? Que não se torna vingativo. E aí, nós temos, na questão 919A, o Santo Agostinho nos deu uma lição de como nós devemos melhorar e resistir ao mal, conhecendo a nós mesmos. Como nós vamos conhecer-nos? E ele diz assim, ó, passar em revista o que fez no dia. Então chegou a noite, por mais cansado que eu esteja, pensar, desde a hora que eu levantei, como que eu tratei a pessoa que vive dentro da casa comigo? Como que eu cheguei no meu trabalho? Como que eu tratei meus colegas? Como que eu passei na rua pelo fulano, pelo Beltrano e assim por diante? Quais foram as minhas atitudes? Né? Observando tudo isso, observar o que precisa de reforma. E aí, pedir o auxílio do nosso anjo da guarda, de Jesus e de nosso Pai. As perguntas devem ser dirigidas a nós, e Allan Kardec nos chama a atenção para isso, que as perguntas devem ser precisas. Eu não posso responder assim, talvez, então, o que eu perguntar tem que ter resposta, sim ou não. No fim do dia, a resposta das minhas perguntas tem que ser sim ou não. Se foi mais ou menos, é porque eu preciso retomar. Verificar o objetivo dos meus procedimentos durante o dia. Se eu procedi mal em alguma coisa, por que eu cheguei nesse ponto? Por quê? E aí, então, tentar reparar e no outro dia fazer diferente. Enfim, fazer o balanço do dia moral. No fim do dia, qualquer comerciante, o que acontece no comércio? Vamos pegar uma loja de roupa. Durante o dia você vai tirando a prateleira e vai mostrando, né? Vamos pegar lá os óculos, né? Vem um, mostra, e mostra, e mostra, e mostra. No fim do dia, o que fez? Coloca tudo no lugar, analisa, hoje eu podia ter atendido assim, assado, né? Essa prateleira ficaria melhor assim do que assado, e assim por diante. É assim que nós temos que fazer o nosso balanço moral. Que pensamentos eu tive? O que eu desejei para o próximo? Né? Em cima de todas aquelas outras perguntas que eu já falei antes. Muitas vezes, quando a gente tem que trabalhar com olhar para dentro de nós mesmos, né? A gente acha algumas desculpas. Se eu sou avarento, eu vou dizer assim, eu estou sendo prudente, eu não posso ficar dando tudo que eu tenho, porque afinal, como é que eu vou viver amanhã? Né? Não é dar tudo que eu tenho, mas o que dá? Principalmente a pergunta que eu devo fazer no fim do dia. E se o outro tivesse feito isso comigo, como que eu ficaria? Então, que eu faça para o outro aquilo que eu desejo que o outro faça para mim. Se eu não desejo, é porque está errado. Aqui, quando eu trabalhei lá em 2012 com os evangelizandos da época, a gente fez algumas perguntas em cima do que Santo Agostinho nos falou, né?
E a gente, como o encontro era semanal, a gente fazia essa averiguação semanalmente. E eu deixo aqui como sugestão, né? Que a gente também faça isso semanalmente. Como foi minha semana, né? O que eu fiz nessa semana para melhorar como pessoa? Como eu tratei os que moram comigo? Como eu tratei meus amigos? Eu orei e vigiei? Você priorizou, ou eu priorizei realmente o que é realmente necessário? Eu colaborei com a minha família em relação às atividades da casa? Ou eu acho que lavar louça, recolher roupa e assim por diante é serviço de mulher? Só para cutucar os homens para eles ficarem bravos comigo. Ainda bem que o mundo está mudando um pouco, né? Hoje em dia os casais estão mais divididos, né? O homem está auxiliando mais. Só para dar uma cutucadinha. Como você reagiu ao ser irritado, provocado ou discordado? Que é aí que a gente se conhece. Quando eu sou provocado, como eu reajo? Né? E será que eu estou assumindo meus erros ou estou achando culpado pelos meus erros? O que você fez ou o que eu fiz de bem para os outros e para mim mesmo? Né? E para encerrar, eu vou pedir licença e vou ler um texto que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, que o André Luiz ditou, e eu acho que é muito pertinente, que fala do nosso Mestre Jesus e faz a gente pensar um pouco. São 3 slides, mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco nisso. Nosso Mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Começamos hoje, do jeito que estamos. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais do que ele. Se nós temos uma cama e um travesseiro, já temos mais. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Ele não era doutor. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade, desde jovem. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Não importa a minha idade. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Todos o negaram. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expressão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus ainda segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas seguir.
seguimos-lo, pois. André Luiz. Obrigada pela atenção de todos e espero ter trazido algumas coisas para reflexão.